gente? Tá no ar mais um TVC Esporte Mais pra você. Hoje muito esporte, muito basquete, muito vôlei, muito noroeste. Trouxe dois aqui que tem muitas informações, muitas coisas novas. Vai soltar aqui, já soltou no Facebook, mas tudo bem. De primeira mão, notícia, Lanzoni, tudo bem? Tem notícia nova, daqui a pouco quando a gente for falar de basquete, a gente fala mais, mas é relacionado ao Bauru Basquete na Liga das Américas. O pessoal que já tem a gente tanto no Facebook como no Twitter já sabe, e no Instagram agora, que estão mexendo um pouquinho no Instagram, já tem informação, mas de maneira completa a gente passa aqui na TVC Esporte Mais. Hoje com a gente, nosso Marco. Tudo bem, Marco? Boa noite. Tudo bem, boa noite a todos. Vamos hoje falar um pouco aqui do esporte bauruense, especificamente do vôlei, como o Lanzoni está falando, né? Um pouquinho do basquete, e temos novidades do Noroeste também. O pessoal vai gostar, tenho certeza. Bom, galera, quem quiser participar com a gente, entra no nosso Facebook, TVC Bauru 13, pode mandar sua pergunta, estamos lá na live ao vivo. Manda pelo WhatsApp também, que está aparecendo na sua tela, participa aqui com a gente, deixe seu comentário, sua pergunta. Os dois estão aqui para responder hoje, beleza? Vamos começar com o vôlei, galera? Vamos lá. 4 jogos, 4 derrotas. O que está acontecendo com o vôlei Bauru? É uma série muito complicada, né, Fred? A equipe bauruense pegou as 4 principais pedreiras, todas numa série. Eu diria que, na verdade, vai pegar 5 principais equipes da Superliga na série. Começou contra o Minas, aí foi visitar o Praia Clube, que é hoje o melhor time do Brasil. Hoje é o time que joga o melhor voleibol no país. Aí recebeu o Osasco e foi jogar no Rio de Janeiro. Aí acabou essa pedreira. Quem vem agora? Simplesmente o Barueri, que com todos os jogadores à disposição, eu acho que tem mais time, por exemplo, do que o próprio Praia Clube, que hoje está jogando o melhor voleibol do país. Então é uma pedreira, mas é a Superliga, a gente sabe que seria isso desde o começo. O jogo, principalmente contra o Minas, aqui em Bauru, poderia ter vencido. Infelizmente a equipe foi o pior jogo da equipe na sequência, mas depois desse jogo a equipe cresceu muito de nível. O Praia não perdeu nenhum set ainda na competição. O Bauru foi o único que esteve perto de vencer um set. Muito próximo de vencer. E foi lá em Uberlândia, então é um feito gigantesco. Aqui contra o Osasco, não começou bem, teve um poder de reação. Eu acho até que no tie-break, Subonato, eu que sou o grande defensor dele, mas eu não posso negar. No tie-break, se ele tivesse tido uma escolha um pouquinho antes da Tandara decidir a partida, talvez aqui poderia ter saído com a vitória. E contra o Rio de Janeiro, apesar do 3-0, o 3-0 mentiroso, porque a equipe teve um bom nível de jogo, teve boas estatísticas. Então a gente vê um volume da equipe bauruense crescendo, o vôlei bauruense crescendo, e é importante isso. Só que agora, principalmente contra o Barueri, que é resultado confronto direto, precisa não ter só o bom vôlei, precisa ter resultado. Estava assistindo um pouquinho, vi que a Tandara fez 27 pontos, foi isso? A Tandara foi espetacular. E assim, não é à toa que para muitos é a principal jogadora de vôlei hoje aqui no Brasil. Ela pegou a bola quando ela tinha que decidir. No primeiro set ela foi fundamental na parte final do set, quando as coisas estavam equilibradas. No segundo set, que era quando o Osasco estava melhor na partida, foi justamente a hora que a Tandara saiu um pouco de cena, porque a equipe não estava precisando tanto dela. Mas aí no terceiro set, quando o Bauru foi bem, o Osasco só virava com a Tandara. No quarto set, o Osasco só virava com a Tandara. E no tie-break ela colocou a bola embaixo do braço e virou e falou: deixa eu sair daqui com os 2 pontinhos que eu preciso e muito, minha equipe precisa. Mas acontece, a Tandara não é à toa que é um dos maiores salários da Superliga, merece, mas por muito pouco que o Bauru saiu com essa vitória. Eu confesso que eu saí da panela de pressão, fiquei contente com o poder de reação que a equipe demonstrou, mas esperava um pouco mais. Só um parênteses, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer a transmissão ao vivo desse jogo, né? Vocês estão vendo até, acompanhando, tipo, Josa soltar um pouco mais das imagens. Quem estava no Panela viu realmente um grande jogo. Acho que dentro da competição, pelo menos no nível de voleibol que a gente já
já vem até cobrando, vem esperando do time bauruense, foi a oportunidade de Bauru buscar o jogo e ao final era consenso de todos nós que estávamos fazendo a cobertura lá, que Bauru perdeu sim, mas perdeu jogando e jogando em alto nível. Tá, uma competição tão disputada como é a Superliga, a gente vê que é muito detalhe, mas o que fazer para Bauru acertar esses detalhes e vencer? Muito trabalho, que é o que a equipe está fazendo, muito treino tático. Houve, inclusive, após a derrota do Minas, uma espécie de dúvida. Por quê? Contra o Minas, era um jogo que era jogo direto, dava para a equipe bauruense vencer. O Minas não jogou bem na panela de pressão, mas teve mais força mental. E quando as coisas são muito, tecnicamente, são muito parelhas, quem tem mais mental vence. Apesar do Minas não estava fazendo uma grande partida, soube fechar o jogo, coisa que a equipe bauruense não soube. Então precisa criar essa casca mental, precisa ter esse punch para poder ganhar jogos grandes. E isso a equipe bauruense está construindo. Eu acho importante... Essa coordenação, né, essa tranquilidade para se fechar o set, a gente viu muito no quarto set, no jogo contra o Osasco. Aqui. O set parecia que Bauru ia conseguir fechar, né? Não com tranquilidade, mas... E aí as meninas do Osasco endureceram o jogo, os nossos amigos árbitros, como sempre, ajudaram um pouco, né? Mas mesmo assim, a Bauru teve tranquilidade. Olha esse lance, a Valquíria chamando a Paula Borgo pro fight, rapaz. É uma das imagens, inclusive, que o pessoal depois... a galera do cenário do voleibol nacional, inclusive tem muita gente mandando mensagem porque queria ter essa imagem, porque foi algo que chamou muita atenção. A Valquíria não, mas esse lance especificamente, né, foi um rally, uma jogada muito disputada, e sem mais nem menos a arbitragem paralisou o jogo. Depois teve toque na rede da equipe de Osasco. Então, e não marcou rede e voltou o ponto. Voltou o ponto. A arbitragem não sabia nem o que estava marcando. Né? E acabou voltando o ponto. Obviamente que Bauru poderia se revoltar, se descontrolar, não, muito pelo contrário. Bauru manteve o foco e fechou o set, levando o jogo para o tie-break. E é importante a gente ver jogadores como a Valquíria crescendo nesse aspecto mental. É uma jogadora jovem ainda, mas que tem que ser uma dessas líderes da equipe. E é importante. E aí você fala, uma competição tão forte como a Superliga, eu acho que é o momento, justamente agora, da equipe ir criando essa casca. Tem que chegar pronta, não é agora, e sim em março, é quando começa os playoffs. Porque aí, se Bauru, por exemplo, dentro da panela de pressão, a gente sabe que Bauru pode vencer qualquer equipe. Se Bauru apronta um jogo fora, tem tudo para fechar em casa. Mas eu discordo de uma coisa que você está falando, Lanzoni. O time não pode estar pronto só em março, porque é o seguinte, classifica em oitavo, pega a Praia ou pega o Rio de Janeiro, né? É uma situação, né? Mas eu acho que tem que buscar uma melhor colocação para que possa pegar times com um poder de fogo à altura de Bauru, né? Que possa passar e caminhando gradativamente, quem sabe até pleitear algo mais, né? Mas não dá para chegar numa oitava, classificar em oitavo lugar, pegar o Praia Clube. Eu, particularmente, eu tenho um seguinte pensamento. Eu fugiria tanto do Praia como do Rio. Sim. Não nego isso. Acho que Bauru tem time para chegar nos playoffs da Superliga, pelo menos na sexta colocação. Eu acho que quinto e quarto lugar é muito possível. Mas tem time para pelo menos chegar em sexto. Penso assim também. Que seria talvez a posição ideal. Mas vamos lá, se dá uma zebra, por exemplo, chega nas últimas rodadas, o Bauru está com uma certa tranquilidade para a vaga no playoff, mas aí tem que ver se vai ser em sétimo ou oitavo. Eu sou sincero, eu analiso e fujo do Rio. Até porque, pelo que a gente viu no jogo lá no Rio de Janeiro, apesar de ter sido um jogo muito apertado, nas estatísticas o Rio de Janeiro sofreu muito frente à equipe bauruense, só que a gente deu para perceber que a equipe do Rio tem um jogo que encaixa melhor frente ao Bauru do que o Praia. Temos algumas imagens do jogo lá do Rio de Janeiro? Deu para perceber isso. E taticamente, quando você analisa
essas situações, você vê isso. Que o Rio de Janeiro tem uma equipe que encaixa mais frente à equipe bauruense. Então eu acho que dá para fazer uma série de análises e repito, é esse o caminho para a equipe bauruense. É seguir lapidando. Tem a estreia da Tiffany em dezembro, inclusive é informação. A Tiffany, pelas informações que nós colhemos, terá todo o seu processo regularizado no dia 9 de dezembro. No dia 8, o Bauru tem uma partida marcada frente à equipe de São Caetano. O Bauru já está trabalhando junto à CBV. E hoje eu tive uma informação de uma pessoa dentro do voleibol que é praticamente 90% que isso venha mesmo a ocorrer. O Bauru pediu o adiamento da partida, ao invés do dia 8, para o dia 9, para a Tiffany poder já estrear frente à equipe de São Caetano. Esse jogo é... É o último jogo do turno, mas é aqui na panela de pressão. Seria o primeiro jogo da Tiffany jogando pela equipe bauruense. O Bauru pega o Barueri, sim. Aí se não me engano vai jogar contra Valinhos, isso, lá e fora. Aí pega São Caetano no final do primeiro turno. É uma sequência que a equipe bauruense agora, a gente viu o crescimento do voleibol, agora precisa ver resultado. É principalmente o seguinte, nós vimos um crescimento do voleibol e obviamente os resultados não vieram, afinal de contas, né, acabou fazendo jogos contra equipes que realmente vão pleitear o campeonato, né, que neste momento estão bem acima de Bauru, mas agora a gente começa a pegar uma sequência de jogos que Bauru não pode se dar ao luxo, né, de perder sets e principalmente perder jogos. E aí assim, mas o Osasco, por exemplo, tropeçou contra São Caetano, o Minas tropeçou contra São Caetano, tropeçou contra o Fluminense, Osasco. Então, pode tropeçar? Bauru até poderia, mas o que acontece pensando contra os grandes, pensando na briga pelo G4, pensando na briga para playoff, que é aquela briga que a gente falou, contra São Caetano pontuou contra o Minas, fez 3 pontos. A gente não fez nenhum. A gente precisa tirar conta do São Caetano, analisando a tabela. Mas é que nós estamos falando, não dá para... Valinhos tirou ponto de Osasco. Não dá para buscar resultado lá nos oitavos, lá no playoff. Tem que buscar resultados agora. Começar a fazer isso agora. Porque você não chega lá na frente, aí não vai conseguir classificar em sexto. Na panela. A gente já perdeu o ponto pro Brasília lá, a gente não pode perder aqui na panela. Exatamente. Então são algumas situações que eu concordo com o Marco. O resultado precisa vir. A gente já está vendo um vôlei crescendo, nível de voleibol da equipe bauruense. Agora precisa vir o resultado. São pontos importantes, né, que no final vai fazer falta para Bauru. Com certeza, com certeza. E a gente tem uma matéria da Daisy também. Nós tivemos hoje à tarde batendo um papo lá com a Daisy e com o Bonato, né? E ela deu uma entrevista pra gente, bem interessante, que fala exatamente disso que o Lanzoni tá citando. Gente, vamos dar uma olhadinha na entrevista com a Daisy, então daqui a pouquinho a gente volta. A equipe bauruense tem uma sequência muito complicada e vai ter agora um quinto jogo também complicadíssimo contra a equipe do Barueri. Queria que você fizesse uma análise desses últimos 4 jogos da equipe. Pegou Minas, Praia Clube, Osasco e Rio de Janeiro. Apesar de serem 4 derrotas, o nível de jogo vai crescendo a cada partida. O que dá para analisar da equipe? Tirando o Minas, que eu acho que era um adversário direto nosso, que era para ter ganho, não buscar só pontos, mas eu acho que dava para a gente ter ganho aquele jogo e a gente não aproveitou. Eu acho que os outros 3 jogos, a gente vê que nosso time vem evoluindo, mesmo que no final tenha vindo com a derrota. Então é isso que a gente está buscando, a gente não está pensando agora no resultado, a gente está pensando agora em formar uma equipe. E a gente está sentindo que a gente está no caminho certo. Taticamente, como é que está o crescimento da equipe? O Fernando Bonato sempre fala pra gente que você é uma jogadora muito importante por questão tática. Como é que você enxerga o crescimento tático da equipe? Não, o Fernando tá ali já zoando. Não, eu acho que a gente está evoluindo e o ruim é que a gente está com 3 jogadoras fora, né, machucada. E a Ariane agora teve que sair também para ir para os regionais. Então sempre está tendo alguma coisa para interromper a nossa evolução. Mas mesmo assim a gente está focando nas atletas que estão aqui e eu acho que a gente está no caminho certo. Para a gente finalizar, sábado tem jogo frente à equipe do Inu de Barueri, que já tem Jaqueline, a gente pode falar, mas tem uma Edinara que está jogando muita bola.
é uma equipe que taticamente vai, não digo surpreendendo, mas vai mostrando uma evolução muito boa. O que dá para esperar desse jogo sábado? Não, elas acrescentaram atletas que fazem toda a diferença, né? Uma Jaque, a saída estrangeira lá, a Edinara, que vem pontuando muito, é uma pessoa que recebe muitas bolas. Então, a equipe dela vem evoluindo com o elenco que tem. Mas a gente está indo para a vitória, a gente está entrando para ganhar. Bom, vimos a entrevista com a Daisy, né? Queria saber de vocês, gente, o que esperar para as próximas partidas? Nessa entrevista da Daisy, ela abordou um aspecto que a gente não citou aqui, né? Exatamente a questão dos desfalques. Tá? Bauru, um dos fatores que a gente citou como crescimento da equipe, quando Bauru ganhou do Santo André lá em São Paulo, o César lá em São Paulo, foi exatamente ter ganho sem a Paula, né? E desde então, né, vem jogando praticamente sem ela. A Paula ainda jogou frente à equipe do Minas, mas pouco fez, e a gente percebeu o porquê. Ela segue lesionada. Tanto que está fora. Exatamente. Ela jogou, mas não em totais condições. O que eu acho importante, porque assim, a gente está vendo a Daisy cresceu de produção. Sim. A questão do passe não é o principal problema bauruense. Bauru, de vez em quando o passe bauruense acaba encalhando. Não dá para negar isso. De vez em quando, como a galera do vôlei gosta de falar, Bauru quina. Não dá para negar isso. Mas o principal problema da equipe de Bauru é quando o Bauru não consegue converter contra-ataque. Porque Bauru está gerando esse contra-ataque. Então não dá pra gente falar que o problema é a questão do passe. O problema é que Bauru tá gerando contra-ataque e não tá efetivando. As jogadoras não estão colocando no chão. Começou a ter uma melhora nisso. A gente viu essa melhora na partida contra o Praia, principalmente o último set. Viu isso contra o Osasco e viu contra o Rio. Contra o Barueri tem que ter confirmação de que realmente a equipe melhorou o nível do seu voleibol apresentado. E aí, a equipe está sem a Angélica, sim, que é uma das líderes da equipe. O bloqueio perde muito sem ela, né? Apesar de que eu sempre gosto de falar, meio de rede bauruense é um monstrinho de 3 cabeças. Então a Andressa entrou na equipe e entrou muito bem. O Bauru não está sentindo tanto, mas mesmo assim é um desfalque considerável, a Angélica, por toda a sua liderança. Eu, por exemplo, acho que a Angélica, com a sua visão que ela tem, ela fez muita falta no tie-break contra o Osasco, que faltou um pouco de visão para a equipe, e a Angélica poderia ter tido essa visão e ter chegado para o pessoal e ter comentado. Só que a Angélica estava fora. A Angélica tem essa característica, ela consegue ter uma leitura do jogo muito boa. Tanto é que muitas vezes a gente vê quando ela está no banco, ela conversando muito com o Bonato sobre isso. Então é um desfalque muito importante, inclusive nessa área, nessa linha. E tem a Gabi Cândido, que infelizmente a gente não sabe nem se vai conseguir jogar pela equipe bauruense. Por todos os problemas que não cabe a nós ficar aqui falando, mas a informação é essa, a gente não sabe se a Gabi vai chegar de fato a jogar com a camisa do voleibol. Mas o que fazer diante de tanta lesão? Se recuperar, tratar para no momento certo ter todo mundo. Agora não é o momento. Agora é o momento de você estar se preparando. Você tem que estar na ponta dos cascos fevereiro, março. Você concorda, Marco? Não, eu penso o seguinte, uma temporada, a equipe tem que estar preparada para tudo, principalmente para contusões. Não adianta você ter um time principal excepcional e não ter peças de reposição. A gente viu alguns jogos que realmente faltou ao Bonato essas peças de reposição no momento certo, né? E ele tinha que mudar, tinha que substituir num determinado momento e não podia fazer porque não tinha no banco quem pudesse suprir, pelo menos naquele momento, a necessidade. Então, isso tem que ser pensado. Está acontecendo agora, né? Mas pode acontecer mais para frente também. Todas as equipes estão sujeitas a isso. Agora, tem equipes que têm um plantel, né, um pouco mais completo, né, que possa suprir as necessidades em momentos como esse. Bauru não tem.
Bom, por falar em Bonato, a gente tem uma entrevista com o Bonato também, a gente vai dar uma olhadinha agora. Tô lá do Fernando Bonato, técnico da equipe do Vôlei Bauru. Bonato, a equipe teve uma sequência muito complicada e vai fechar agora essa sequência frente à equipe de Barueri. Pega as pedreiras, tudo em sequência. Queria que você fizesse uma análise do crescimento da equipe, apesar de vir com 4 derrotas, a gente vê a cada dia no nível de jogo da equipe bauruense aumentando, né? É verdade, a gente aproveitou aí esses jogos duros que a gente teve, essa sequência pesadíssima, né? Porque muda muito a característica de jogo, você recebe muita pressão o tempo inteiro no saque, no ataque, no contra-ataque, no bloqueio, e a gente precisa sempre estar ajustando o jogo em relação a isso. A gente ficou muito contente com a evolução que a gente está tendo nesses jogos. Né, o equilíbrio que a equipe mostrou, acho que isso foi muito importante. Acho que mesmo com a derrota, a gente precisa entender que a gente cresceu. Isso deixa a gente bem contente. Vamos comentar os 2 últimos jogos, frente à equipe de Osasco. A equipe, por muito pouco, não conseguiu uma virada histórica aqui na panela de pressão. Acabou no primeiro set não jogando tão bem, no segundo já dava mostra que estava melhorando o nível, e no terceiro e quarto set deu show. O tie-break é sempre tie-break, a Tandai acabou na hora decisiva decidindo o jogo. Mas o que dá para falar dessa partida contra o Osasco? O que dá para levar para o futuro? A partida contra o Osasco foi uma partida de superação, porque assim, mesmo a gente ter perdido o primeiro set, vinha o primeiro set muito equilibrado. A gente escorregou um pouquinho no segundo, que ficou abaixo, e no terceiro a gente continuou com o mesmo padrão do primeiro set. Isso foi muito importante. Então veio o terceiro e o quarto set. E o quinto set, a Tandara fez muita diferença. Ela decidiu todos os pontos, a gente não conseguiu parar ela, tentamos mudar o saque, fazer algumas variações, mas o jogo foi bem equilibrado, fizemos um ponto importante. Então, levantar a cabeça, é ruim ficar sem a vitória, claro, mas a gente precisa levantar a cabeça, veio um ponto importante pra gente e veio um crescimento de jogo. Pra gente finalizar, sábado, que pega a equipe de Barueri, uma equipe que vem muito acertada taticamente, Medinara que vem sendo uma das destaques da competição, Suelen também passando muito. O que dá para esperar do duelo frente a Barueri? Um time bastante equilibrado em todos os fundamentos, né? Uma linha de recepção muito boa, sistema defensivo fortíssimo, vai tocar em muita bola, e é exatamente essa paciência que eu estou tentando trabalhar essa semana. Vai trocar bola e a gente vai ter que desacelerar um pouco o jogo. Deixar que as levantadoras retornem a aceleração do jogo para os atacantes ter consistência, ter tranquilidade para definir o ponto. Então muda a característica do jogo. Vai ter a defesa, vai ter o volume, e a gente tem que saber a hora de desacelerar e acelerar o jogo novamente. Então tem que ter bastante tranquilidade. Bom, vimos a entrevista com o Bonato. Os próximos jogos. Próximos jogos, agora eu estava até conversando com o Marco em off aqui. O Bauru tem uma série agora de 7 jogos, são todos confrontos diretos. São 21 pontos, e a equipe bauruense precisa fazer no mínimo 15 para ter uma vida tranquila para os playoffs da Superliga. Então agora começa um campeonato onde precisa pontuar a equipe bauruense. Nesse momento, né, nessa fase aqui, que Bauru vai começar a decidir qual colocação, né, que vai ficar no final do campeonato. Se nós vamos classificar em 8º, em 7º, ou buscar algo melhor. Eu acredito plenamente na classificação, mas eu penso que Bauru tem capacidade, tem possibilidade de buscar uma classificação bem acima da tabela, até mesmo para fugir dessas equipes que a gente vinha comentando anteriormente. E o momento é esse. Não sei se a Paula vai estar em condição, principalmente nesses primeiros jogos, quando a Angélica retorna. Nós vamos ter aí o início do campeonato no terceiro jogo, quem que começa a jogar? O Bauru tem a seguinte sequência: pega Barueri, sim, aí termina o turno com Valinhos fora e... Não, mas dia 8 joga São Caetano. E quem começa jogando na equipe bauruense, se der tudo certo... Se der tudo certo, na verdade não é dia 8, é dia 9. Dia 9. E aí a Tiffany estreia. A Tiffany, né? Ou seja, são atletas que farão falta se não puderem estar participando desses jogos. E se participarem, farão a diferença, e isso vai ser muito importante para a classificação de Bauru no final do campeonato.
Bom, gente, vamos torcer então para as nossas meninas chegarem, ganharem, chegarem bem para os playoffs, né? E dar muita alegria para nossa torcida aí, beleza? Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de Noroeste. Noroeste com novos planos sócio-torcedor, novos planos de marketing, né, o Lanzoni? Exatamente. Bem bacana tá ficando no Noroeste, hein? É uma estrutura que a gente cobrava há um bom tempo, que o clube necessitava. E até para falar um pouco mais sobre isso, a gente foi conversar com o Nicolas Fabrício, gerente de marketing, novo gerente de marketing da equipe. A gente fez uma entrevista bem legal com ele. Bom, gente, confere aí então a entrevista com o gerente de marketing do Noroeste. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre. Galera do Esporte Mais, hoje a gente está com um convidado muito especial para falar sobre esse novo momento no Noroeste, essa nova estrutura de marketing, projeto muito audacioso que a diretoria está colocando muita fé, e o Nicolas Fabrício é o grande responsável por essa questão toda do marketing. A gente vai conversar muito sobre ele para tentar entender, conhecer mais todo o projeto que o Alvirrubro deseja realizar no ano de 2018. O que mais está nos motivando aqui é quando eu cheguei no clube, eu vi fotos, como era o estádio antigamente lotado, né? E é isso que a gente quer trazer, o torcedor e a família do Noroeste de volta para o campo. É um setor que já existia, o sócio-torcedor, porém ficou um pouco abandonado por falta de trabalho, por falta de pessoas que ficassem especialmente nessa atividade, né? Até por causa das condições do clube também. Então, hoje é um projeto, vamos dizer assim, a médio a longo prazo, né? A gente sabe que não é tudo a princípio, tudo no começo, mas é um projeto bacana, porque hoje a gente sabe que a população de Bauru é apaixonada pela cidade, é apaixonada pelo futebol, e a gente tem certeza que é apaixonado pelo Noroeste. Então é aí que a gente vai bater forte, é em cima da família, é em cima do torcedor aqui dentro de Bauru, para a gente trazer de volta, para a gente poder lotar novamente o estádio aí do Alfredão e dar alegria para todo mundo e levar o Noroeste onde que não devia ter saído, que é o acesso à primeira divisão. Né? Hoje, para você ter noção, nós temos 800 sócios torcedor, uma cidade de 400 mil habitantes. Então é um número assim expressivo, é pouco, né? Então a gente almeja chegar, eu acredito que não é uma coisa absurda, no mínimo aí os 4 mil sócios torcedor. Com isso a gente vai trazer a rentabilidade para o clube, né? Esse projeto, como eu falei, ele foca na família dentro de Bauru. Eu não venho sozinho. Foi todo reformulado a estrutura do Noroeste. Eu sim, apesar de estar na frente, não veio sozinho. Contratamos mais 2 pessoas para estar fazendo o acesso do telemarketing. Acho que isso é importante. Não é só a pessoa se inscrever e não ter o retorno, né? É o que não tinha antes. Então, nós temos essas 2 pessoas para fazer captação, para fazer a cobrança de inadimplentes e com certeza o pós-venda, vamos dizer assim, para dar todo o apoio necessário, alguma dúvida, o que o nosso torcedor precisar. E claro, focando no sócio-torcedor, dando prioridade para a pessoa que contribui, a partir de 2018, a entrada para assistir os jogos vão ser R$30. Se a gente colocar aí 4 jogos no mês, são R$120, né? Sendo que o plano nosso mais barato para assistir o mês inteiro é R$24,90. Então, assim, a gente dando prioridade para o nosso sócio-torcedor e fazendo que os demais virem sócios também para contribuir com o clube, né? O benefício que eles vão ter são assistir todos os jogos em casa. Nós temos planejamento de dar brinde todos os meses para o aniversariante, o sócio que for aniversariante. Nós temos a camiseta que já foi confeccionada do sócio-torcedor. Fazendo a inscrição, ele ganha um copo, que é esse aqui, nós temos também, um lindo copo. Então, assim, todo o projeto é mostrar, vamos dizer, que a prioridade, a vantagem de ser sócio-torcedor, vamos dizer assim. Não compensa a pessoa que é apaixonada vir aqui e pagar R$30, R$60 toda vez que for assistir. Em compensa, hoje nós temos o nosso maior plano, é R$109,90, que é o Alvirrubro.
ganha uma camiseta oficial e tem a cadeira cativa com o nome por 109. É o valor mais baixo do que você vinha assistir 4 jogos numa arquibancada, né? A gente viu a decadência de sócios ou torcedores sem a camisa, né? É como eu falei, eu conversei com um torcedor hoje e ele falou que ele fica triste porque ele anda em Bauru, ele não vê o bauruense com a camisa do Noroeste. Um exemplo, hoje nós temos em Lins, se você for lá, pessoal, você vai encontrar no mínimo umas 10 pessoas, né? É claro, isso é consequência que o time veio caindo, enfim. Mas essa é a importância da loja, ter a loja de novo ativa perto do clube. As datas ainda estão para definir, mas acredito que agora seja a princípio de 2018. E em dia de jogos. Mas a gente acredita que com a abertura da loja, a gente vai ter mais camisetas, aproximando mais o torcedor ao clube. Isso também divulgando o clube na cidade, o cara ter orgulho de colocar a camiseta e sair para a cidade, né? A gente sabe que temos um calendário curto, não é o ano inteiro, né, de campeonato. Tem um campeonato paulista agora que dura em torno de uns 4 meses. Depois nós temos uma Copa Paulista. Mas é a situação que o clube vive. Então, hoje nós temos que se adequar a essa situação. É a 3ª divisão, mas a gente está visando o acesso. E aí, ano que vem, um calendário maior e proporcionando mais jogos ainda para o sócio-torcedor. Então, o apelo que hoje nós fazemos, eu entendo, às vezes não são todas as pessoas também que têm condição, mas sim é a paixão do clube, né? É ajudar agora, vamos dizer assim, vai plantar agora, né, para colher no futuro. O apelo é pela paixão, em trazer o Noroeste de volta aí a Série 2, consequentemente a Série 1, a Elite, onde que não devia ter saído, né? Bom, o sócio que quiser fazer a inscrição pode entrar no site, que é o noroeste.eusoutorcedor.com.br, ou também o clube está de portas abertas, como eu falei, nós temos essas novas estruturas, mais 2 pessoas atendendo. Pode vir aqui, aproveita e conhecer o clube, a gente faz a inscrição aqui, o cara já sai sócio, né? Com o brinde dele, que é direito, que é esse copo aqui, e a gente está fazendo a confecção no próprio clube, ele estará recebendo a carteirinha, e a partir de janeiro ele já está liberado para assistir todos os jogos do Noroeste. Então, galera, vamos ajudar o nosso Norusca aí a voltar à elite, que a gente agora mais do que nunca precisamos de vocês. Bom, gente, vimos aí uma entrevista muito legal, né, sobre os novos planos, novo marketing do Noroeste. E o que esperar desse marketing do Noroeste? Olha, é algo de extrema importância, porque assim, Fran, nem nos tempos áureos recentes da equipe noroestina, a gente teve um marketing forte. A gente teve na administração da Damião Garcia um Noroeste de elite dentro de campo. No fora de campo, administrativamente, tinha um Noroeste muito forte. Mas infelizmente a área que a equipe acabou pecando foi justamente essa área de marketing. E é algo que hoje é de fundamental importância. Você só não leva as pessoas para o estádio, você não faz as pessoas consumirem seu produto apenas ele sendo bom. O Noroeste por muito tempo teve um produto extraordinário ainda com a família Garcia. Mas não teve aquele abraço que a cidade poderia ter, e talvez foi o único erro da administração Garcia no Noroeste. A única ação de marketing, se a gente for analisar na história do Noroeste, a última, foi a contratação do Jairzinho. E olha quanto tempo faz. Nossa. Lá de trás. Então, há muito tempo a equipe noroestina precisa disso. Está começando aos poucos, é verdade. Mas tem que começar. Tem que ter um start. E é de extrema importância, eu vejo com muito bons olhos essa nova estrutura, esse novo passo, e a gente tem que bater palma e confiar muito nesse estilo de trabalho, porque é a tendência, né, Marco? A gente, depois da entrevista, nós ficamos conversando ali, e algo que eu penso a respeito dessa questão em relação ao sócio-torcedor, né? Isso não é só para o Noroeste, né? Mas falando especificamente dos times de Bauru, o próprio vôlei que nós estamos conversando agora, o basquete, o torcedor, ele frequenta o ginásio, ele frequenta o estádio quando ele se sente bem, quando ele vai até esse local e ele tem contrapartidas.
ele não só assiste ao jogo do seu time do coração, não só torce, mas ele tem ali algo que é gostoso, é divertido, tem segurança, ele tem uma certa tranquilidade, comodidade. Então eu acho que tanto o Noroeste agora, com essas mudanças para o sócio torcedor, né, que ele acabou de apresentar, como também para o Bauru Basquete, como também para o vôlei, né, a gente vai ter panela de pressão, Alfredo de Castilho, cheio, né, como nos áureos tempos do Noroeste, né, como nas finais do NBB, né, enfim, nas oitavas da Superliga, quando o torcedor ele se sentir bem acolhido, né, ele sentir que o local ali traz a ele comodidade, traz a ele uma diversão, algo que ele possa realmente se sentir bem ali dentro, né? Então, eu acho que o Noroeste dá um pontapé inicial para essas mudanças. A gente deseja uma excelente sorte a isso, mas, obviamente, há muito se fazer, não só com o Noroeste, mas, né, as outras equipes da cidade também, e a gente acredita que isso vai chegar a um determinado momento que o torcedor realmente ele vai preferir, né? E aí, fazendo uma deixa para o Lanzoni, vai preferir assistir ao jogo no ginásio, assistir o jogo no Noroeste, mesmo tendo uma transmissão através da TV. Com certeza, porque o produto é bom e deixa ser... O cara não vai deixar de ir, por exemplo, para o Alfredão, acompanhar o Noroeste, se tiver, por exemplo, a TVC transmitindo. O cara não vai ser isso. O cara só vai acompanhar pela TVC se ele de fato não puder ir para o Alfredão. Ou tiver dificuldade. Exato. Dificuldade para parar o seu carro, dificuldade para acessar. De boa, exatamente. Enfrentar a fila. Se o Noroeste conseguir acabar com isso, por exemplo, algo que o torcedor nordestino reclamava muito ano passado. Pô, Lanzoni, eu não recebo minha carteirinha de sócio torcedor. Que era algo, um defeito muito grave. E nessa toda a estrutura de marketing, agora a equipe nordestina aqui que fez, além do Nicolas, trouxe também mais 2 profissionais que vão cuidar dessa parte, vão fazer toda a questão administrativa do projeto sócio torcedor, e a impressão das carteirinhas serão feitas aqui em Bauru. Ou seja, não é mais ter que vir de São Paulo e São Paulo ter que mandar para cá. Então fica muito mais tranquilo para ter essa distribuição das carteirinhas. Não vai chegar ao fato, por exemplo, o cara paga o sócio torcedor, mas tem que retirar o ingresso na bilheteria porque não veio a carteirinha ainda. Ele só vai passar o ingresso, a carteirinha, perdão, na catraca e vai passar tranquilamente, não vai ter fila nenhuma. Isso é muito importante. Outra eu fiz uma coisa... conta, enquanto você estava falando, eu fiz uma conta aqui. A meta do Noroeste é ter no mínimo 3 mil sócios, torcedores. Eu coloquei aqui um número menor ainda. Eu coloquei 1.500 sócios no valor do menor preço, que não é para torcedor organizado, para torcedor comum, que é o plano de R$ 24,90. Esse plano de R$ 24,90 com 1.500 sócios dá R$ 37 mil. Isso daí é praticamente um master do Noroeste. Então, assim, é algo que o torcedor tem que entender também, que é a maneira do torcedor poder contribuir com o clube. Claro. O torcedor vai estar investindo, vai virar um dos principais, se não o principal fonte de receita do clube. Mas falando até, buscando uma frase que a gente já ouviu aí em várias coletivas, né, dos times de Bauru deixarem de ser administrados por abnegados e buscar um profissionalismo. Vamos trazer isso para o lado torcedor também. Claro que o torcedor quer ajudar, é claro que muitos torcedores se tornam sócios torcedores exatamente para isso, para ajudar as suas equipes aqui na cidade de Bauru, mas eu acho que tem que haver uma contrapartida. Tem que ter isso vai fazer com que, sim, o torcedor vai estar ajudando a sua equipe do coração, mas principalmente a sua equipe do coração vai estar fazendo algo pelo torcedor. E aí, fazendo com que ele vá, né, prestigiar os jogos, né, mas com
segurança, com tranquilidade, que possa levar a família, né? Foi citado isso na entrevista, possa levar a família com tranquilidade, possa acessar e sair do ginásio, panela de pressão, do Alfredo de Castilho, com muita tranquilidade, se divirta lá dentro, né? E aí, assim, eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas eu já termino de falar. Como um grande sócio torcedor, você mostra o seu público-alvo, seu público, o seu produto, é gigantesco. Isso acaba impulsionando o quê? Para que empresas invistam no Noroeste. Exatamente. É essa grande sacada do projeto sócio torcedor. Muita gente vira e fala, qual que é o segredo do Palmeiras ser tão rico? Não é a Crefisa, é o programa Avante. Qual que é o segredo do Flamengo ter os melhores contratos? É por conta da sua torcida, que é considerada a maior do Brasil. E aí, outra coisa, aí a questão do valor, né? Claro que é importante ser um valor mais acessível e tudo mais, mas a partir do momento que o torcedor enxerga uma contrapartida do que ele está, né, comprando ali, que realmente ele está comprando não apenas para ajudar, mas porque... Ele está fazendo um investimento que vale a pena. Que vale a pena. Vai dar um retorno, né, para ele. O valor vai deixar de estar em primeiro plano. Né? Porque ele coloca o valor ali da mesma maneira que ele investe numa reunião familiar, que ele investe num clube aqui dentro da cidade de Bauru, como o tênis, como a Luz, a Associação Luso Brasileira, enfim, ele vai colocar valor nisso daí, não acreditando que é apenas para ajudar o clube, mas sim para ele próprio, né, poder se divertir, poder levar a família, levar o filho, enfim, né, acaba o valor ficando em segundo plano. Bom, galera, isso aí, esses dois falam demais aqui. Falamos. Eu não consegui falar nada, gente. Mas eu vou falar, eu quero mandar um abraço pra galera que tá acompanhando a gente aqui, deixando seu comentário, suas perguntas. O Carlos Donizete sempre participando com a gente, o Rodrigo Rodrigues Fernandes também, o Christian Rodrigues aqui com a gente. Galera curtindo aqui nossa página, nossa live. O Samuca, Rafael Esmeraldi, Lucas Colares. Galera toda participando, continua participando com a gente. Manda sua pergunta pela live no TVC Bauru 13 ou pelo WhatsApp também, pode mandar que a gente tá aqui e responde. Agora vamos falar de basquete, gente. Vamos falar. Rodrigo, vamos falar de basquete, Rodrigão. Abraço aí pra você. Falar de basquete que tá numa fase boa, né? Exato. Antes da gente falar de basquete, deixa eu só dar um recado. É basquete. Pessoal da Liga de Basquete Centro-Oeste Paulista, pessoal da LBC, o André Luiz, Rafael Esmeraldi, toda a turma finalizou agora o curso de arbitragem da LBC. Foram mais 50 alunos. Um curso onde a LBC fez um convênio junto à FIBA. Então começa a ter ensinamentos da FIBA, a ter um know-how da FIBA na arbitragem da LBC. É algo de extrema importância. Até conversei muito com o André Luiz lá em Lençóis Paulista, quando a equipe bauruense jogou por lá. Acabou trocando muitas ideias. A gente tem que trazer o Pirulito para cá até para ele comentar mais. Infelizmente, lá ele acabou me falando que até houve um rompimento, digamos assim, da LBC com a Federação Paulista, mas a LBC precisa ainda ser ligada à federação, mas esse curso de arbitragem é praticamente um esforço inteiro da Liga só junto ao pessoal da FIBA. Importante, legal demais ver a nossa Liga regional aqui fazendo esse investimento, que querendo ou não vai acabar ajudando todo o estado de São Paulo, porque está precisando de uma renovação na arbitragem. É importante que que as organizações do basquete estadual façam isso. Então mandar um abraço para a rapaziada. Beleza, um grande abraço então, André, o Rafael, todo mundo lá que faz um grande trabalho, né, Lanzoni? Falando do Bauru Basquete, 2 jogos fora, uma derrota, uma vitória. Poderia ter ganho um outro, né, Lanzoni? Poderia ter saído com 2 vitórias, mas a equipe mostrou que está se acertando, tem ainda muito a crescer, é verdade, mas a gente consegue ver um nível de jogo melhor do que a gente vê no Paulista. A gente vê um jogo coletivo bauruense crescendo, tudo entrou bem demais na equipe. Como entrou bem o camisa número 3, tá jogando um bolão. Kendall Anthony vai crescendo, Rafael Hetzheimer começa a melhorar seu nível. Eu acho até uma pena ele agora para a seleção, porque seria de fundamental importância para o Dragão ter essa semana livre para trabalhar
não só o Hetzheimer, mas o Alex junto com o Matuliones, dá uma sequência mais de treinos, Anthony, Duda, Alex, Hetzheimer, são 4 caras que têm um poderio de fogo fantástico, que podem decidir partidas para a equipe, então seria importante dessa semana para trabalhar. O Alex e o Hetch estão com a seleção brasileira, é uma causa para lá de nobre, mas a equipe agora vai ter essa semana de trabalho, vem de uma vitória, uma derrota. Quanto a Caxias, a vitória acabou saindo pela mão, na última bola o Cauê da equipe de Caxias teve uma felicidade danada, a equipe bauruense até teve a chance de fazer a bola, só que teve um desenho de jogada, na minha opinião, 2 totalmente equivocadas, mas acontece, é de jogo e perdeu na hora que tem que perder. Essa é a grande importância. O Demetrios até falou a respeito disso hoje pela manhã, hoje no treino da tarde, né? Falou um pouco não só desse jogo, né, como do jogo seguinte contra o Joinville. Seria interessante a gente estar ouvindo. Beleza, rola a entrevista aí então, gente. Tô lá o técnico Demetrios da equipe do Bauru Basquete. Dema, a equipe tem uma sequência no sul do país, vem com uma vitória e uma derrota, mostrando um bom nível de jogo, só que infelizmente teve a perda dos 2 garotos, tanto Gui Santos quanto Stefano, acabaram se lesionando. Queria que você fizesse um resuminho e sua análise do que você achou desse giro pelo sul na equipe. Foi uma viagem bem desgastante, mas ao mesmo tempo nós poderíamos ter conseguido 2 vitórias, né, e escapou uma vitória aí nos últimos segundos do jogo contra o Caxias. Depois nós já recuperamos contra o Joinville e mostramos uma consistência melhor contra o Joinville. Então acho que é isso que estava faltando um pouco. A gente não esperava essa derrota, igual eu falei. É uma derrota que pode custar um pouquinho caro para a gente na sequência da competição. Nós precisamos ganhar um jogo grande, assim, quando eu falo um jogo grande, de adversários diretos, dentro e fora de casa, para poder eliminar essa derrota, para não pesar tanto. Então é seguir trabalhando em cima disso. E a gente fica triste, né, com a lesão do Gui e do Stefano, que são jogadores que estavam dando uma consistência importantíssima para a equipe, ganhando espaço, ganhando tempo, ganhando experiência. Com certeza a nossa equipe vai se sentir bastante e vai ser, mais uma vez, a gente vai ter que se superar nesse sentido, porque são 2 jogadores que vão fazer bastante falta. Você perde o Gui e o Stefano, a partir de hoje o elenco praticamente completo, sem o Alex e o Hetzheimer, que estão com a seleção nas eliminatórias da Copa. Você ganha a opção do Matuliones, o lituano da equipe que chega para a equipe bauruense. O que dá para esperar do lituano? Um jogador que na Espanha costuma ser muito forte, principalmente no perímetro, né? É um jogador que tem uma excelente característica de arremesso, um aproveitamento muito bom. E isso era uma característica que a gente estava procurando. Mas o mais importante é que ele vem somar para a equipe, vem nos dar também, ajudar nesse revezamento, manter um altíssimo nível técnico que a gente precisa durante a competição, por ela ser muito, muito equilibrada, muito competitiva. Então tudo isso a gente vai poder usar e fazer com que ele se integre e se adapte, né, o mais rápido possível com a equipe para poder nos dar essa qualidade durante os jogos. A gente sabe que além da questão da língua, pela primeira vez o lituano está vindo jogar no NBB. O que mais pode ser complicado? Talvez o jogo físico, que aqui no Brasil é muito forte, pode ser uma das coisas que ele demora um pouquinho para se ambientar? Eu acho que em relação à língua, ele fala espanhol e inglês, então isso aí eu acho que não vai ser problema para nós. Em relação à adaptação, acho que um pouco o calor, que ele já relatou isso, porque ele estava numa Espanha que 3 graus, 4 graus, e aí vem para E mesmo assim o ginásio lá na Espanha costuma ser climatizado, então ele vem para cá, né, um ginásio muito quente, abafado, e que com certeza ele já sentiu em alguns treinos. Então, para mim, eu acho que é muito mais adaptação nesse sentido do que alguma coisa técnica mesmo. A técnica ele vai ganhar com a sequência de jogos. Então, eu acho que ele é um cara experiente, jogou em ligas fortes e sabe o que tem que fazer para poder jogar bem. Esse tempo, apesar de ter o Alex e o Hetzheimer fora, vai ser importante para a equipe poder treinar ainda mais? De um lado a gente perde os 2 que estão na seleção pelo fato de estarem representando o Brasil, mas a gente pode ganhar um pouquinho mais de entrosamento com os jogadores que estão aqui.
Se bem que o Alex e o Rafa são jogadores fundamentais para ganhar também esse entrosamento junto com quem está treinando. Mas são coisas são obstáculos que a gente vai ter no meio do caminho e a gente tem que saber lidar e aproveitar e ver o lado positivo que é a gente poder também ganhar um entrosamento a mais durante o treinamento. É isso aí, gente. Vimos a entrevista do coach, né? Apesar de ser um campeonato muito equilibrado, a seu ver, é o mais equilibrado? E Bauru começou melhor que os outros anos? Vamos lá, a equipe Bauru talvez seja o campeonato mais equilibrado dos últimos tempos. Não sei se o nível é o mais alto. Não tenho essa dúvida, na verdade não tenho essa dúvida não. Não é o nível mais alto do NBB, já tivemos o NBB no melhor nível. Mas com certeza é o NBB mais equilibrado. Bauru começou bem, fez vitórias importantes, a gente tem que sempre lembrar, Bauru ainda não jogou na panela. É o fator que vai ser determinante. Eu, por exemplo, acho que se a equipe, nessa sequência longe da panela, terminar com uma campanha com apenas 2 derrotas fora da panela, vai ser algo fantástico. É uma campanha de respeito para virar e falar, olha, a equipe de Bauru, que muita gente já estava desacreditando pelo mau início no Paulista, começa a gente ver. E volta a repetir. É importante você estar bem, crescer na hora certa. Nível de time a gente sabe que tem. Esse núcleo de jogadores já mostrou isso. Veio o Kemal Anthony, uma grande aquisição para armação. O Duda entrou bem, que era uma questão que a gente estava precisando. Veio o Matuliones agora para a questão da ala. Então a equipe está se ajeitando. Eu não sei se o Matuliones vai ser esse jogador que estava todo mundo esperando. Mas mesmo assim, é um jogador que vai acrescentar na questão da ala. E Bauru vai continuar sendo competitivo. Se estiver bem no momento certo, pode chegar de novo nas cabeças. Mas não pode perder um jogo como perdeu para Caxias, né? Concordo. Ainda mais da maneira que aconteceu. E num nível equilibrado como tá, É uma derrota que faz falta. Exatamente. No final, assim, falta uma vitória para ficar melhor no O Demetrio falou isso. O próprio Neymar falou isso. É uma derrota que, para Bauru suprir isso, vai ter que, por exemplo, ganhar as 2 contra o Flamengo. Ou então ganhar as 2 contra o Vasco. Ou então ganhar as 2 frente a Mogi. Bauru já se colocou nesse patamar. Por quê? Porque teve uma derrota que não era para ter. Na tabelinha lá que o Bauru tem, contra Caxias que teve vindo vitória. Mas mesmo, algo, aí a gente tem que olhar também outro ponto. Caxias não vai ser o saco de pancada que a gente estava esperando. Caxias não vai só arrancar ponto de Bauru. Será? Eu não sei não, viu? Eu acho que Campo Mourão, Caxias, melhoraram o nível. Eu, por exemplo, esperava muito do Vasco. O Vasco só está tropeçando. Eu acho, por exemplo, eu achei a equipe do Caxias mais interessante que a equipe do Minas, que tirou pontos do Vasco. Então, assim, pra gente ficar de olho. É uma derrota a se lamentar? Com certeza, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que mais gente vai perder, principalmente lá no Sul. Bom, galera, a gente tem um novo jogador aí, pra quem não sabe, chegou o lituano na equipe, né? Como que é o nome? Eu não sei falar o nome dele, gente. É o lituano do Bauru Basquete. Gente, é o Piquet. Pronto. O Piquet. O Mil Grau já deu, o Josa tá aqui, é o amigo do Josa já deu o recado, já colocou o apelido pro moço, é o Piquet, gente. A gente tem entrevista com o Piquet, confere aí. Pessoal, estou aqui com o lituano da equipe do Bauru Basquete, o Osvaldo Matuliones. Matuliones, ¿puede hablar un poquito sobre tu característica de juego? Es muy difícil hablar de mí porque no me gusta, pero yo puedo tirar bien, creo que defender también y puedo ayudar a este equipo y también jugué en equipos con mucha táctica, creo que entiendo baloncesto y puedo ayudar en estas cosas. ¿Cómo está siendo para tú ser el primer lituano en jugar en la Liga Nacional Brasileña? Es mucho, no sé palabra en español, pero mucho honor que soy primero y quiero jugar bien porque primero, sabes, siempre primero.
¿Y cuál es la mayor dificultad que usted está sintiendo los primeros días? ¿El calor es muy grande? Sí, es mucho calor, es muy diferente. Lituania ahora es muy frío, casi 0 grados y aquí 35 y muy lejos de Lituania, de mi familia. Ya está. Bom, o que esperar dessa contratação? Gente, o pessoal que tá rindo, não sei porquê. Você levantou a bola, né, Fran? Você levantou a bola, né? Então vamos falar da contratação. É um jogador que na Liga Espanhola ele tinha um gatilho muito bom, será importante, mas eu estou preocupado com a adaptação dele. Não vou negar isso. Eu já falava que jogador europeu para se adaptar ao basquetebol brasileiro é complicado, é questão física. E ele está sentindo muito, até conversando com o pessoal. Ele saiu de lá, parece que é menos 6 graus, alguma coisa assim. Os últimos dias, na onde ele estava, na Espanha, estavam 3 graus. Ele chegou aqui no Bauru 35 e ele tem que treinar na panela de pressão. Panela de pressão, né? Vai ter que se adaptar rápido. Exato. É um fator que, assim, eu sou sincero, eu acho que o Bauru vai ter que ter calma. Pode ser um jogador que possa dar uma evolução para a equipe, sim. Pode ser um valor gigantesco para a equipe, mas calma. É melhor de ter paciência, porque vai precisar se adaptar e adaptar bem. O lituano Osvaldas Maturionis, como é que é? O Piquet de Bauru? Piquet. Inclusive, né, ele mandou uma mensagem, né? Então, né? Pois é, né? O nosso querido Osvaldo mandou uma mensagem e falou, eu gostaria que você desse a gente conversou com ele e falou, olha, manda um abraço pro pessoal da produção, pros telespectadores. Manda um abraço. E aí ele manda um abraço para todos. Solta aí, produção, pra gente dar uma olhadinha nessa mensagem. Sveiki, aš esu Osvaldas Matulionis, atstovauju Bauru ekipai. Man didelė garbė būti pirmų europiečių. Você viu? Foi uma mensagem especial pra você. Entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Gente, tem que morrer amigo desses dois. Mensagem pra você, Fran. Galera, chega. Por hoje chega. Gente, é isso aí. A gente fica por aqui então. Próxima segunda, às 10 da noite. Espero vocês aqui. TVC Esporte Mais, beleza? Até mais.